Boas-vindas a mais uma explicação detalhada por aqui. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um conceito fascinante chamado recuperação reformativa para resiliência na gestão de risco de desastres. Esse é um daqueles temas absolutamente vitais para a gente entender como as nossas sociedades podem não só sobreviver a momentos de crise extrema, mas principalmente como sair deles com estruturas muito mais justas e seguras. Para embasar a nossa análise de hoje, nós vamos nos guiar por um artigo científico super recente, publicado no ano de 2026. Essa pesquisa é incrível, foi liderada pela autora Nelt Jen Ann Mars e seus colaboradores, representando duas instituições de imenso prestígio internacional, a Universidade de Tecnologia de Delft, lá na Holanda, e a Universidade de Loughborough, no Reino Unido. E o detalhe é que esse material foi publicado no contexto editorial da Elsevier, o que nos garante aquele rigor acadêmico essencial para uma discussão tão importante sobre como lidamos com as consequências de eventos climáticos e geológicos. E antes da gente avançar para o cerne desse estudo, fica aqui aquele convite rápido para apoiar a nossa iniciativa de tornar o conhecimento acadêmico cada vez mais acessível. Então siga o canal, deixe a sua curtida neste conteúdo e, claro, compartilhe. Difundir informações bem fundamentadas e com base científica é o primeiro passo para a gente construir uma compreensão coletiva mais forte. Certo, a nossa rota de hoje passa por 5 pontos. Primeiro, a introdução e o contexto do artigo. Depois, o problema da recuperação tradicional. O paradigma da recuperação reformativa, as 6 dimensões de análise e fechamos com a relevância e aplicação prática disso tudo. Vamos lá, parte 1, introdução e contexto do artigo, compreendendo as origens do estudo. Bom, o ponto crucial que os pesquisadores já destacam de cara no estudo publicado no International Journal of Disaster Risk Reduction é uma mudança total de mentalidade. Presta atenção nisso. Segundo esse artigo de 2026, eventos extremos não são por si só o problema isolado. Eles só se transformam em um verdadeiro desastre ambiental quando encontram de frente vulnerabilidades sociais pré-existentes. Ou seja, um desastre ambiental é, no fundo, uma construção social, moldada por anos e anos de decisões ruins de planejamento, desigualdades e uma enorme falta de resiliência do próprio sistema. Seguindo em frente. Parte 2. O problema da recuperação tradicional. As limitações das abordagens atuais. O artigo é bem contundente ao apontar por que a gestão tradicional de riscos costuma falhar. Historicamente, a resposta a um desastre foca quase que exclusivamente na reconstrução física. É aquela ideia de apenas reerguer pontes, pavimentar ruas e levantar casas de novo. Qual o grande problema aí? É que isso ignora totalmente as vulnerabilidades sociais que causaram aquele dano desproporcional lá no início. Para piorar, as abordagens clássicas tratam a prevenção, a resposta e a recuperação como caixinhas isoladas no tempo, e a gente sabe que a realidade das necessidades humanas é muito mais simultânea e complexa do que isso, não é verdade? E essa comparação ilustra de forma brilhante a necessidade de mudança. Mesmo os movimentos mais modernos de reconstruir melhor ainda pecam por focar em uma reconstrução física puramente reativa. O que o estudo propõe é um salto muito maior, rumo à recuperação reformativa. Ao invés de apenas reconstruir os ativos físicos e voltar ao exato estado original, que, lembrem-se, já era vulnerável, o foco passa a ser totalmente proativo. A ideia é intervir nos processos sociais contínuos, garantindo uma justiça sistêmica para transformar como os riscos estão distribuídos pela sociedade. O que nos leva à parte 3, o paradigma da recuperação reformativa. Uma nova visão contínua e não linear. Então, o que seria exatamente essa recuperação reformativa? O estudo a define como um processo contínuo e não linear. Pense no seguinte: o propósito não é, em hipótese alguma, simplesmente voltar ao normal. Afinal, o tal do normal era justamente o cenário que permitiu que o desastre ambiental ocorresse. A grande sacada aqui é intervir ativamente para resolver as causas estruturais de quem está vulnerável. É uma intervenção projetada para transformar os próprios arranjos de instituições e governos que perpetuavam a desigualdade muito antes do evento acontecer. Mas como aplicar isso? Vamos à parte 4, as 6 dimensões de análise, o framework estrutural para a resiliência. Para dar sentido à dinâmica de recuperação, os autores propõem uma visão sistêmica dividida em 6 dimensões: governança, mecanismos financeiros, ambiente construído, comunidade e cultura, serviços críticos e, por fim, justiça. E o detalhe visual mais importante aqui é que elas estão profundamente interconectadas. Nenhuma dessas peças funciona no vácuo. Para a gente alcançar a resiliência a longo prazo, todas essas engrenagens precisam rodar em conjunto.
Detalhando um pouquinho, as duas primeiras dimensões são os verdadeiros fundamentos do sistema. A justiça social é o coração da coisa toda. É ela que dita a distribuição justa de recursos, levantando a bola. Afinal, quem ganha e quem perde nesses planos de reconstrução? Colada nela, a gente tem os arranjos de governança. Gente, não basta ter um governo assinando papéis. As instituições precisam garantir que o processo de decisão seja genuinamente inclusivo e participativo para construir confiança com a população afetada e evitar a exclusão de sempre. Passando para as próximas duas dimensões, o foco vira capacidade e sustentação. Comunidade e cultura significa reconhecer que o conhecimento local, a identidade daquele povo e suas redes sociais são literalmente ferramentas de sobrevivência. Ignorar a cultura de quem mora no local é pedir para o plano oficial afundar. Ao lado disso, temos os mecanismos financeiros. O estudo é claro ao mostrar que depender só de dinheiro reativo depois que o desastre já aconteceu não funciona. É preciso ter investimentos proativos, fluidos que cheguem na ponta, diretamente nas mãos das famílias mais necessitadas e de forma muito rápida. Fechando a estrutura, o ambiente construído vai muito além de erguer paredes ou da engenharia civil pura. Ele trata de planejamento espacial, de criar zonas seguras e de olhar para os assentamentos informais de um jeito que evite a exclusão pelo simples local onde a pessoa mora. E por último, os serviços críticos. Os pesquisadores pegaram a definição clássica de infraestrutura e deram uma baita expandida. Eles incluíram serviços que as próprias pessoas definem como essenciais, tipo saúde, educação e resposta a crises, porque é isso que realmente determina se uma comunidade consegue voltar a viver nos seus lares depois de um baque forte. Agora a gente chega na parte 5, relevância e aplicação prática. Como transformar essa teoria incrível em ação? Ao estruturar essa teoria, os pesquisadores mapearam de onde vinham os dados globais disponíveis hoje. E olha só que dado interessante. Existe uma dependência enorme de estudos de caso vindos da Ásia, que representam quase 1/3 das análises. Isso nos mostra uma limitação da literatura atual e joga luz numa necessidade urgente. A gente precisa aplicar e testar esse framework de recuperação reformativa em realidades geográficas bem diferentes, como aqui nas Américas e na África, para termos políticas que funcionem globalmente de verdade. E para não ficar só no papel, o artigo usa o caso prático do triste terremoto de Antáquia, na Turquia, lá em 2023. Em vez de entregar um checklist fechado e inflexível, o estudo traz perguntas de diagnóstico para fazer os tomadores de decisão pensarem. Na dimensão de justiça social, por exemplo, a pergunta é: quem está sendo excluído do planejamento? Na Turquia, o estudo documentou que os moradores só ficavam sabendo das coisas quando os planos já estavam prontos. Então essas perguntas agem como ferramentas para corrigir a rota durante o voo e não repetir os mesmos erros de sempre. Isso nos deixa com uma provocação poderosíssima. O desafio que a gente tem pela frente quando falamos de gestão de riscos é infinitamente maior do que lidar com argamassa e concreto. Quando acontece um desastre ambiental, a verdadeira reconstrução exige uma coragem imensa para avaliar, questionar e reformular totalmente as instituições governamentais, como o dinheiro circula e a equidade do planejamento urbano. Sem isso, a resiliência vai ser sempre só uma palavra bonita em um livro, e não a nossa realidade. É absolutamente essencial reconhecermos o quanto esse material é relevante para urbanistas, governos e para toda a sociedade civil nessa busca constante por um mundo mais seguro e justo para todos. E como sempre, deixamos o lembrete de que o conteúdo apresentado aqui é uma síntese automatizada feita com o apoio de inteligência artificial. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação com a gente. Fica um forte abraço e até a próxima oportunidade de aprendizado.